Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Josué, capítulos 14 a 17. Os capítulos 14 a 17 começam a descrição da divisão da terra que ficava após o Jordão. Então, após o povo separar as terras que ficavam antes da entrada na Terra Prometida, agora começa a divisão das terras que ficavam naquela porção que o Senhor havia prometido a Abrão, a Terra Prometida. E a primeira divisão descrita é dada a Judá. O povo de Judá então recebe, e há uma dedicação, uma atenção maior a essa tribo por conta de Caleb. Caleb, assim como Josué, foram os únicos homens que saíram do Egito e que entraram na terra prometida. Caleb já era um senhor, tinha seus 85 anos, quando clama, quando pede para si uma porção daquela terra prometida. E a porção que é dada a Caleb é Hebrom. Caleb recebe Hebrom como um benefício, como uma graça de Deus, por ter chegado e conquistado a terra prometida juntamente com Josué e com aquela geração mais nova. O que chama a nossa atenção nessa descrição de Caleb, na narrativa sobre Caleb, é justamente a sua disposição para a batalha. Caleb, mesmo idoso, estava pronto para guerrear, se sentia forte, assim como naquele momento, há 40 anos atrás, quando foi enviado por Moisés para espiar a terra prometida. Caleb mantinha o mesmo vigor, continuava com a mesma perseverança, e assim, confiando em Deus, avançou para conquistar Hebrom, derrotando o último dos gigantes, o maior de todos eles, os filhos de Anak. Essa vitória de Caleb contra Arba, o maior dos Anaquins, será descrita novamente no início de Juízes. Em seguida, o capítulo 15 descreve a herança de Judá. Agora, a terra é dividida para todos aqueles filhos de Judá. E nesse mesmo capítulo, no capítulo 15, nós vemos também a herança dada por Caleb, aquele que conquistasse uma outra porção. Caleb, então, faz um juramento, dizendo que aquele que conquistasse a terra de Kiriat Sefer, esse homem então poderia se casar com a sua filha Otiniel. O irmão de Caleb conquista aquela terra e recebe por mulher Axa, a filha de Caleb. E por conta disso, Axa pede também uma porção da terra. E Caleb então entrega a sua filha e também agora a Otiniel, o marido dela, as fontes superiores. É uma descrição de uma área importante do território de Judá que foi dada àquele Otiniel, que conquistou a terra de Kiriat Sefer. E a conclusão dessa divisão das terras de Judá termina com uma nota, dizendo que os jebuseus ainda viviam naquela região. Jerusalém ainda não havia sido conquistada, e seria conquistada apenas muitos anos depois, quando o rei Davi surgiria para conquistar Jerusalém. O capítulo 16 e 17 descreve a herança dos filhos de José. Primeiro, é descrita a descendência e a herança dada a Efraim. E nós vemos uma nota no final que explica qual que é a questão a ser tratada aqui. Por mais que tivessem recebido uma grande herança, eles não expulsaram os cananeus que viviam em Gézer. E isso se tornará um problema, por mais que tivessem estabelecido domínio sobre eles ao forçá-los a trabalho forçado. O capítulo 17 descreve a herança dada a Manassés, que também tem a nota de que eles não puderam expulsar os moradores de algumas regiões que pertenciam a eles. E isso trouxe para eles reclamações. Eles não expulsaram aqueles povos e agora temiam por conta de terem carros de ferro, carros prontos para a batalha. E isso se tornaria um problema, porque futuramente esses povos levariam Israel à idolatria, seriam uma punição de Deus pelo fato de não terem expulsado totalmente os cananeus. Esses capítulos reforçam a herança na Terra Prometida, que foi dada de acordo com a vontade de Deus. O Senhor cumpriu a sua promessa e concedeu aquela porção de terra ao seu povo. A história de Caleb destaca a bênção daquele que persevera, daquele que se mantém firme na fé e agora recebe a sua herança. Além disso, as limitações da terra mostram também um problema, o problema de não cumprirem a missão que o Senhor deu a eles. O povo mostra ingratidão e também incapacidade de levar a bom termo, de cumprir a vontade de Deus, expulsando os cananeus da terra. Novamente, podemos olhar para esse texto e contemplar a Cristo, por ser Ele quem garante a nossa posse da herança eterna.
Assim como Josué conduziu Israel à conquista da terra prometida, Cristo é aquele que conduz o seu povo para uma herança imaculada, que não perde o seu brilho, que não perde o seu vigor. Nós temos uma herança maior, devemos andar com essa mesma confiança que Caleb teve, a confiança de que um dia nós chegaremos lá, um dia Deus cumprirá a sua promessa. Além disso, o fracasso de Israel em cumprir a vontade de Deus, expulsando os cananeus, mostra o fracasso de fazermos a vontade de Deus. Israel, ainda que conquistasse a terra prometida, carecia de um libertador. Precisava de um líder que fosse capaz de movê-los a fazer a vontade de Deus em perfeição, com um coração novo, redimido. E isso só é possível em Cristo. Cristo é aquele que liberta totalmente seu povo do pecado. Em Cristo temos a promessa da glorificação, quando o pecado já não terá mais nenhuma influência sobre nós. Devemos desejar ardentemente esse dia. Assim, tomemos o exemplo de Caleb, olhando para Cristo, olhando para a herança que Cristo nos promete, que caminhemos com ainda mais perseverança, tenhamos ainda mais zelo pela nossa fé e procuremos cultivar a força que o Senhor nos dá, a fim de assim nos apropriarmos da promessa que Ele nos dá em Cristo. E ao falarmos de perseverança, pensamos também no oposto disso. Devemos lutar contra a acomodação. Não podemos parar, não podemos nos acomodar. A carta aos Hebreus constantemente nos adverte sobre o risco de nós pararmos. E a consequência não é que nós ficaremos estagnados, mas que nós começaremos a abandonar a Deus. Não há meio termo. Ou estamos perseverando, ou estamos regredindo. Não há como ficarmos parados. Por isso, devemos lutar contra a acomodação, obedecer a palavra de Deus, a fim de assim vivermos a promessa de Deus, os novos céus e nova terra. A evidência de que nós fomos conquistados por Cristo e temos sido conduzidos a esse lar é justamente o coração obediente. Que demonstremos isso com a nossa vida.